Ações garantem o futuro. Inclusive, é um acrônimo em homenagem ao estudo original do Barsi de 1972, em que ele tenta provar para as pessoas por A mais B na década de 70 que esse negócio de dividendo dá certo, que ele não tá ficando maluco, né? O foco de comprar qualquer ação não é a valorização da empresa, hype, tem... Cara, caro, o mercado é bom, a empresa é dividendo. Exatamente. Essa é a regra, a regra 1 e a regra 2 é não quebrar a regra 1, é isso? Exato. O que é o dividendo? Tem do Warren Buffett. Warren Buffett fala, não perca dinheiro. Nunca perca dinheiro, nunca esqueça a regra número 1, né? É basicamente a regra isso. número 2 é nunca esqueça a regra número 1. Exatamente. Mas, enfim, o que é o dividendo, né? O dividendo nada mais é do que parte do fluxo de caixa que a empresa gera, que é adiantado ao acionista como uma forma de remuneração em troca de todo o risco que esse investidor está correndo ali no case, né? Obviamente, existem alguns negócios que podem pagar dividendo, podem se dar ao luxo de pagar dividendo, outros não. Então, existem 2 tipos de empresas que não pagam dividendos. As que não podem e as que não querem, né? A gente geralmente foge, não quer ver nem pintado de ouro, não compra nem por R$1, aquelas que não podem. Por que geralmente não podem? Porque o setor, às vezes, é de margens muito apertadas, não gera fluxo de caixa previsível. Então, ao você fazer esse filtro do que não cabe na sua carteira, se o meu objetivo é renda no futuro, não adianta nada eu adicionar uma empresa que muito provavelmente não tenha potencial de gerar bons dividendos no futuro também. Então, ao você selecionar, já excluir, na verdade, o que não se encaixa nos seus objetivos, você já se poupa do trabalho de analisar, eu diria que 300 empresas, sobra 100. E aí você vai fazendo alguns filtros, né? E a gente tem alguns filtros de seleção. Então, a gente tem o BEST, que são os principais setores ali para você investir. Você vai olhar a governança, você vai olhar se a empresa tem dono ou não, qual que é a base acionária, se tem regras diferenciais para dividendo, se é uma empresa que tem um histórico longo, né? Então, são vários checklists que a gente ensina de como você identificar uma boa empresa. E no final, a gente ensina como identificar se essa boa empresa é um bom investimento. E o que determina isso é o preço. E uma ação vale para a gente aquilo que ela nos remunera. Então, a partir do dividendo histórico, eu calculo um preço teto, que é a minha margem de segurança, né? O que eu estou fazendo aqui? Claro, o foco inicial é no dividendo, sem dúvida, mas ao eu estabelecer uma margem de segurança, eu estou comprando uma boa empresa num bom preço. A chance de, no longo prazo, eu ter os dois, uma boa renda e uma boa valorização, ela é muito alta. Então, apesar da evolução patrimonial não ser um objetivo, ele é uma consequência natural de boas escolhas que você faz para sua carteira. Então, é um movimento que acontece ao longo dos anos, mas precisa de paciência. Hoje, para o investidor que falar assim, eu quero replicar a carteira do Barsi, é possível? Perfeitamente possível. Claro que não necessariamente ele vai ter o mesmo retorno, porque os preços são diferentes, né? É muito disso porque as nossas carteiras pessoais, inclusive a minha carteira, não é igual à carteira do Barsi, né? Depende do timing que você começa, do seu poder de aporte mensal, inclusive do horizonte de investimento que você tem pela frente, né? Então, são escolhas pessoais, mas se você quiser, você pode pegar a lista de empresas que o Barsi investe, estudar e começar por aí, por exemplo. É muito importante que essa pessoa saiba o que ela esteja fazendo, porque ela vai ser ali a sua própria gestora, o seu próprio gestor ali da carteira que ela está fazendo, né? Agora, olhando para a expansão dos negócios, obviamente que a gente está olhando para outras linhas de crescimento nesse sentido, né? De fazer pelo cliente, né? Mas com muito cuidado, porque a gente sempre foi ensinado na nossa metodologia de que o cliente, o investidor, ele precisa estar no centro das decisões. Não é simplesmente delegar a carteira e esquecer e olhar uma vez por ano quando for fazer o imposto de renda, né? A gente é veementemente contra esse tipo de terceirização, né? Porque ao você terceirizar o patrimônio, você terceiriza a culpa também, né? É muito fácil depois você virar e falar, mas investi nos negócios aqui que eu não sei o que é. Mas, pois é, o dinheiro é seu, você apertou o botão, a responsabilidade também é sua. Então, eu acho que faz parte também do amadurecimento do investidor, ele estar ciente das decisões que ele está tomando para a carteira dele, né? Então, começamos assim. E essa metodologia, ela serve para o Brasil, para investir no Brasil e em qualquer lugar do mundo? Sem dúvida, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo você tem banco, energia, seguro, saneamento e telecom, né? E, historicamente, em todos os países, costumam ser setores, inclusive, de margens
bastante altos e também são boas pagadoras de dividendos, né? Inclusive, nos Estados Unidos, obviamente, é um mercado mais maduro, é um mercado com 200 anos de histórico. Você tem ali uma infinidade a mais de empresas para investir do que aqui no Brasil, né? A diferença no Brasil é que aqui é tão incipiente ainda, a gente está falando de 55 anos de histórico só, sendo que 30 apenas são confiáveis desde o Plano Real. Então, a gente ainda tem uma certa instabilidade, uma volatilidade que permite que o investidor ainda selecione as suas ações com muita facilidade. Como eu disse, aplicando os nossos filtros, você sobram 30 empresas no final do dia. Você escolhe a que mais for aderente ao seu perfil. Você pode escolher as smalls ou as blue chips, que são as empresas maiores. Então, é um mercado que ainda te permite surfar no stock picking, que é você mesmo selecionar suas próprias ações, né? Lá fora, de novo, um mercado mais maduro, com muito mais opções de investimento, está se popularizando cada vez mais o investimento passivo através dos ETFs. Então, você, ao invés de selecionar as suas ações, você seleciona bons fundos passivos que sigam determinados índices e tem uma infinidade, inclusive, de ETFs temáticos lá. Então, se tem algum tema, alguma indústria, algum setor específico que te interesse, você pode investir diretamente através de um ETF, de maneira que ele replique um índice, né? Em mercados maduros tende a ser mais eficiente. No Brasil, que ainda é um mercado ineficiente. Exato. Essa ineficiência, obviamente, com uma média muito baixa, a média de conhecimento, você tem 2% da população brasileira apenas investindo. Então, as empresas que chegam à bolsa são as grandes vencedoras. São as que conseguem repassar a inflação para os seus preços, até mais, né? Porque tem esse poder de mercado. Enfim, são provavelmente os players que vão continuar ganhando, né? Então, são empresas resilientes nas crises e que são um pouco mais defensivas em momentos de crescimento, mas, de novo, são as empresas vencedoras que estão aí há mais de 100 anos, né? E você só faz investimento na bolsa ou você faz investimento também fora da bolsa? Por exemplo, tem uma empresa interessante que segue todos o seu checklist, tem uma governança boa e está apta ou gostaria de receber algum investimento? Não, só invisto em empresas listadas. Na verdade, a gente nem fala que investe na bolsa, a gente investe em ações, né? Porque o pessoal confunde muito a bolsa como se fosse uma coisa genérica. Nada mais é do que um grande marketplace em que você escolhe a quem você vai se associar. Nada mais é do que isso, né? Na verdade, é só burocracia. Exato. Né? Só é uma prateleira de oportunidades. Então, a bolsa em si não existe, né? O Ibov é um índice teórico, é uma carteira ponderada, em que 10 ações, a maioria delas ou bancos ou commodities, vai influenciar para onde o humor da grande maioria vai, né? Mas quando você se aprofunda e busca empresas com essas características específicas que eu comentei, né? Você consegue encontrar oportunidades tanto com o mercado subindo quanto com o mercado caindo, né? Mas só empresas listadas é que é o nosso foco. E quando você começou a investir? Eu comecei a investir com 14 anos, 2008. 14 anos. Bares também não acertou o timing para mim. Logo antes ou logo depois daquela queda? Antes. Começou bem. Colocou a mesada ali, ó. Bravo. É bom começar. É bom começar apanhando, viu? Porque se você acerta muito de cara, você acha que você acertou porque você é bom. Não. Mas é bom, né? E como são aportes mensais, na verdade você torce para a bolsa cair, porque com os mesmos R$1.000 de todos os meses você compra mais ações, né? Claro que é fácil falar, mas agora com a bolsa caindo, por exemplo, tem muita gente que ficou desesperada e é fácil você ser investidor de longo prazo de bolsa com taxa de juros a 2%, como foi na pandemia. Agora, indo para 15% agora esse ano, né? Então, mas aí que tá. 15% ainda é bom investir na bolsa? Sem dúvida nenhuma. Principalmente nesses momentos. Porque toda vez que você tem uma Selic a 15%, você tem algum outro investimento excelente, subavaliado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Banco do Brasil. Pagando 12% de yield líquido de imposto. Real. 12% é uma métrica real. Vai pagar 12% ao ano. Fora no preço de hoje. Fora o potencial de valorização que tem implícito, né? Porque o retorno total ele é o dividendo reinvestido ao longo do tempo, mais a variação patrimonial. A única diferença é que na renda fixa, só a renda é fixa. O preço do título também varia e muito. Inclusive, quem foi em IPCA mais 5, 6,5 ano passado, achando que logo ia vender,
e não mirou justamente em levar o título até o vencimento, também está perdendo aí mais de 20% hoje na marcação a mercado, né? Então, na renda fixa, você sabe o que você está contratando. Levou até um vencimento, você leva 15%. Está excelente. Para um recurso de curto, de médio prazo, acho que está excelente. Agora, toda vez que isso acontece, isso é histórico, você tem ativos subavaliados na bolsa. Porque a taxa de juros ela é implacável. Obviamente, a relação risco-retorno ela fica mais sensível e o investidor vai demandar um prêmio extra sobre os ativos que ele vai comprar. Então, obviamente, coisas boas e coisas ruins caem muitas vezes na mesma medida. E é justamente nesses momentos que você tem que estar preparado e ter caixa para comprar. Não só isso, mas você ter uma estratégia bem definida, né? Também não adianta você ir atirando para tudo quanto é lado e não ter um foco, né? Então, são nesses momentos que você consegue antecipar a sua previdência na bolsa. Porque ninguém está falando, empresas maravilhosas, em momentos impopulares, né? Além de ter um momento impopular na bolsa. Então, é o momento ideal para você começar a investir, né? E é melhor segurar dinheiro para esses momentos de crise entrar ou é melhor ir aportando mensal? É melhor ir aportando mensal. Por quê? De novo, mesmo em momentos de bolsa em alta, você consegue ter boas oportunidades em determinados setores. Vou dar um exemplo. 2021, a gente tinha acabado de sair da pandemia, a bolsa deu uma bela de uma recuperação ali até o primeiro semestre. Ao mesmo tempo, você tinha a taxa de juros ainda abaixo de 2 dígitos, estava bem baixa, e você tinha um IGPM começando a embicar. Uhum. Então, o que aconteceu, por exemplo, com o setor de seguros? Começou a descasar os passivos dos ativos, porque o IGPM subiu antes do IPCA, né? Então, os passivos começaram a subir, as empresas seguradoras, por exemplo, a BB Seguridade, teve que fazer um aporte, uma capitalização na empresa. A cotação despencou, foi lá para baixo. Quer dizer que a ação perdeu o fundamento? Não, está passando por um momento ali, obviamente teve que capitalizar, mas isso já aconteceu outras vezes na história, então a gente teve muita segurança de comprar naqueles momentos, né? Isso foi 2021, 2022. É um descasamento temporal. É questão de tempo para o IPCA também acompanhar o IGPM. Então, e você repassar o preço para a ponta. Exatamente. Então, o setor de seguro ele funciona como um pêndulo. Quando a taxa de juros cai, geralmente se ganha mais com a emissão de novos prêmios. Quando a taxa de juros sobe, você ganha menos, reduz-se a parte comercial, vamos dizer assim. Então, reduz o ganho com novas emissões de prêmios. E você ganha muito mais, por exemplo, com os recursos que estão lá parados em caixa, com a tesouraria, que são os resultados financeiros. Então, é um setor que está sempre se beneficiando, independentemente do macro, do que estiver acontecendo. É um setor extremamente defensivo, né? Em que o consumidor paga e reza para não usar. E ainda é um setor bastante subpenetrado no Brasil, tem muito para crescer ainda, em termos de regulamentação, enfim, é um setor que gosto bastante. Então, enfim, naquele momento a gente tinha uma grande recuperação depois do pós-pandemia, e você tinha ali uma empresa, uma BB Seguridade, cotada a R$18, mesmo com o índice estando a 130 mil pontos. Entende? Então, independentemente do Ibovespa, você consegue achar, sim, boas oportunidades, a depender de alguma coisa que esteja acontecendo com um setor ou com uma empresa específica. Então, você pode fazer no seu aporte mensal tranquilamente, porque isso exprime também uma certa humildade perante o mercado. Eu não sei quando vai vir a próxima crise. A gente não tem ideia. E geralmente as crises mais graves são aquelas que ninguém está prevendo, porque se você exato, todo mundo se prepara, você antecipa a expectativa, uma parte disso já está no preço. Agora, as que te pegam de calça curta é aquela que ninguém está imaginando que vai vir, e aí vem e mas no mata caso, meio por mundo. exemplo, ali do Covid, né? Na hora que começou a perceber que ia ter uma derrocada, ia ser grande derrocada. Nesse momento, vocês venderam, shortearam ou não fizeram nada, esperaram, na hora que bateu lá embaixo, você falou, agora eu vou encher o carrinho, comprei e esperei, ou não? Compramos tudo que era possível. Tudo que era possível, assim, claro, né, num limite de segurança, sem usar reserva de emergência nem nada, mas todo o caixa que tinha ali disponível, vou ser bem honesta, o meu caixa acabou entre o terceiro e o quarto circuit breaker. Eu não consegui segurar.
E aí, bom, eu sei que eu tenho um aporte mensal, tenho uma renda todos os meses, parte dela eu destino ainda para a bolsa, tenho fluxo de dividendos. Então, essa estratégia te permite também você, na medida do possível, sempre tem alguma liquidez para você usar como caixa e fazer novos aportes, né? Então, a pandemia foi um momento marcante. Claro, ninguém ia adivinhar que iam ter 6 circuit breakers ao mesmo tempo, né? E essa situação ainda continuou por 2 meses, né? Até março, abril ali, ainda Depois o negócio também estava... veio... mas também assim, na mesma velocidade que caiu, subiu depois, né? Que foi estranho, né? Foi um uma estilingue. grande surpresa. É que você teve um choque de oferta elevador, também. sobe escada. Você teve um choque de oferta também em muitos setores, né? Agora, qual foi o maior extremo que você já viveu na sua vida e depois na bolsa? Nossa, na minha vida, deixa eu separar, na vida pessoal, o maior extremo que eu já vivi foi ter perdido 30 quilos. Lógico, assim, né? Empreendedora nova, enfim, mergulhando num mundo completamente novo pra mim. E eu mergulhei de cabeça, me dediquei de corpo e alma a isso. E é muito comum, né? Quando você foca muito numa coisa, você acaba esquecendo de outras que também são importantes pra você ter uma vida pessoal bem sucedida, né? Então, saúde, rotina de alimentação, exercício, cara... Isso ficou para não diria nem segundo plano, ficou terceiro, quarto, quinto plano, zero prioridade na minha vida. E aí foi justamente ali entre finalzinho de 19, 2020, eu comecei a ter um sentimento muito ruim, assim, de hipocrisia. Do tipo, eu ensino as pessoas uma coisa que é extremamente difícil para a maioria, que é você aportar todos os meses, pensar a longo prazo... você ter uma renda para o futuro, né? Você precisa se antecipar aos problemas que podem vir na velhice. E eu, hipocritamente, não estou cuidando da minha saúde, até que um médico me disse que, olha, parabéns, você vai ter muitos dividendos no futuro, mas eu não sei se você vai ter saúde para usufruir deles. Só não tem futuro. Exato. Tem dividendo. Tem dividendo, mas não tem saúde para chegar lá na frente, né? E eu tinha 25 anos, né? Então foi um... Mas com 20 para os 25, você ganhou muito peso. Muito também, eu sempre oscilei muito na balança, assim, a vida saudável nunca foi um foco pra mim. Eu sempre fiquei naquela de, faz uma dieta pra, sei lá, pro Réveillon, e aí agora tudo de novo, e aí vem um momento de estresse, joga todas as emoções na comida, então eu nunca tive um plano pra isso. Que é o que eu ensino, gente, na vida financeira, né, que acaba sendo muito mais difícil pra maioria das pessoas. Então foi uma grande virada de chave pra mim, eu falei, bom, eu preciso ter um plano pra isso, não vai acontecer do dia pra noite. E o meu objetivo, se ele é de longo prazo, não é emagrecer 30 quilos. O meu objetivo é ter uma vida saudável em que eu possa usufruir dos meus dividendos. E aí você vai fazendo o melhor que você pode, pouquinho melhor a cada dia. E teve alguma virada de chave ali? Teve aquele dia que você falou, putz, vou mudar? Não, acho que foi esse dia que eu fui no médico. O dia que ele me falou, inclusive, um médico que fez o nosso curso e falou, olha, falou a minha língua, né? Você não vai ter saúde para usufruir dos seus dividendos. Tá pré-diabética. Eu tinha tido, na época, mas depois fui diagnosticada um burnout, então deu tela azul, não conseguia pensar em nada, assim, eu tinha enxaquecas terríveis, além do ganho de peso, né, que geralmente o nosso corpo reflete aquilo que a gente faz todos os dias, né, o que a gente faz com consistência. Então, mau humor, não conseguia dormir direito, me sentia permanentemente cansada, assim, eu dormia e acordava cansada. Então, obviamente que tudo isso vai refletindo a médio e longo prazo, né? Então, foi esse sentimento de me sentir uma hipócrita, de ensinar uma coisa e praticar outra na vida pessoal, que me fez buscar ajuda, né? E foi, acho que, uma das melhores coisas que eu fiz.